A gente viu os 3 pontos referentes à característica do contrato: oneroso, comutativo e consensual, e agora vamos arrematar aqui o ponto 4 e 5, né? A tipicidade e a obrigação de trato sucessivo. Então vamos lá. O contrato de locação ele é um contrato típico. Típico por quê? Quando a gente vai lá no direito civil, na parte referente à classificação dos contratos, os livros, né, os estudiosos do direito vão trazer uma dicotomia no qual existem contratos típicos e contratos atípicos. E o que é que seria isso? Contrato típico é o contrato que possui expressa previsão em lei. A título de exemplo, o contrato de compra e venda. Você vai lá no Código Civil, na parte dos artigos específicos sobre isso, vai ter um título lá, da compra e venda, e toda a norma, toda a lei referente ao contrato de compra e venda vai estar lá de forma específica. Mas, obviamente, que não seria possível ao legislador prever todas as modalidades possíveis de contrato de forma legal, até porque a sociedade evolui muito mais rápido do que a lei. Então, e o próprio sistema jurídico, né, a própria forma de alteração da lei é um sistema lento. Então, seria impossível tentar criar tutelas específicas para todas as formas de contrato. E qual que é a solução que a lei apresenta? É justamente a tutela normativa para contratos atípicos, ou seja, contratos que não possuem uma previsão específica, mas ele, independente de não ter uma tutela específica, ele tem a legislação que trata exatamente desses contratos que não possuem tipicidade expressa em lei, ou seja, são atípicos, não possuem tipicidade, previsão em lei. Obviamente que a gente está estudando a lei do inquilinato e obviamente que a lei do inquilinato vai trazer a tutela normativa referente ao contrato de aluguel. Exatamente por isso que o contrato de aluguel é um contrato típico. Típico porque previsto na legislação que estamos estudando aqui. Tranquilo? Vamos ver agora o ponto 5, né? Obrigações de trato sucessivo. O que é isso? Bom, o direito civil ele vai trazer uma diferença ali, né? Uma separação de obrigações de execução imediata e obrigações de trato sucessivo. Eu vou trazer esse conceito aqui para a nossa realidade em relação a alocações de imóveis, tá? Então vamos lá para o slide. Obrigações se estendem no tempo por determinado período. Não pode ser por prazo indeterminado ou determinado, mas sempre a prazo. Então a gente viu ali nas aulas anteriores que o contrato de aluguel ele é uma das suas características a fixação de um prazo, ou seja, não pode ser uma locação sem prazo, ainda que o prazo seja indeterminado, existe uma fixação de prazo. E aqui na lei do inquilinato, isso é muito importante, porque a depender da natureza jurídica do prazo daquele contrato, a lei do inquilinato vai tratar situações de forma totalmente diferente, principalmente os efeitos, obrigações e direito das partes. Existe uma tutela específica para contratos de aluguel por prazo determinado e existe uma tutela específica para contratos de aluguel por prazo indeterminado. E para vocês perceberem a importância disso, a título de exemplo, durante um contrato de aluguel por prazo determinado, o locador não poderá, em regra, né, não pode retomar o imóvel, salvo se for consensualmente de comum acordo entre as partes. Mas por lei ele não tem o direito de retomar este imóvel. Diferente do contrato de aluguel por prazo indeterminado, já que esse prazo ele é indeterminado, é possível sim ao proprietário retomar este imóvel que está alugado, desde que cumprido alguns requisitos que a gente vai ver no momento oportuno. Perceberam a diferença e a importância, né, de identificar corretamente como que está a situação jurídica de um contrato de aluguel? Mas, além disso, existe outros efeitos, né, que traz a importância disso. Por quê? Porque o contrato de locação ele não pode ser um contrato de execução imediata. Inclusive, é um erro se utilizado um contrato, né, de locação se baseando nas disposições da lei do inquilinato para
efetuar a tutela de uma obrigação referente a um imóvel de execução imediata. Talvez o melhor contrato a se utilizar seja um contrato de cessão de uso, né? Não um contrato de aluguel. Mas, enfim, o que eu posso dizer a vocês é: não é permitido se utilizar da lei do inquilinato para tutelar obrigações de execução imediata. Esta locação ela tem que se alongar no tempo, ainda que não seja um tempo muito extenso, mas precisa sim de uma duração sucessiva, ou seja, um trato sucessivo. E em relação a desfazimento, rescisão do negócio, existe uma diferença quando a gente está falando de execução imediata e execução de trato sucessivo. Por quê? Na execução imediata, se isso for para a justiça e ocorrer efetivamente o desfazimento do negócio, a lei, né, tenta levar as partes o mais próximo possível do status quo ante, ou seja, se a execução é de execução imediata e vai se desfazer esse negócio, temos que tentar o mais próximo possível trazer as partes para o estado originário, como se aquele negócio nunca tivesse existido. Diferente das obrigações de trato sucessivo e contratos, né? Que prevêem obrigações de trato sucessivo, porque todos os efeitos, direitos e obrigações que foram válidas e eficazes durante essa fluência do prazo até o desfazimento do negócio, o direito entende que isso aqui tudo é válido e a gente tem que manter tudo o que foi gerado até o desfazimento do negócio. Atingido esse marco temporal, daqui para frente, que a gente vai efetivamente tutelar os direitos e obrigações e como que a gente vai desfazer esse negócio, preservando ao máximo o que ficou para trás. E, por fim, né, no trato sucessivo, os efeitos já produzidos não são atingidos. Foi o que eu já falei, né? No trato sucessivo, os efeitos já produzidos não são atingidos. Na execução instantânea, deve retornar ao status quo ante. Isso, inclusive, tem uma consequência muito importante em relação à prescrição, né? Porque obrigações de execução imediata, o prazo prescricional, ele é expresso, né? Ele é fixado em uma única data. Diferente, né, de contratos e obrigações que se estendem no tempo, porque o prazo prescricional ele vai se renovando a partir do momento que vai se consolidando a situação jurídica no qual permite que seja demandado algo, né, na justiça referente àquele fato. Então, por exemplo, é muito comum, né, quando vai se entrar com ações judiciais de obrigações de trato sucessivo, que existe fixação da prescrição de 5 anos para trás. Ou seja, da data da ação, por mais que o contrato se estenda por 10 anos, da data da ação, da data que você entrou para trás, que você vai ter direito de pleitear. Tudo que já estipulou, e você extrapolou esse prazo de 5 anos para trás, você automaticamente não tem direito de pleitear aquilo. Só para vocês visualizarem, né, como que funciona a questão da prescrição em relação a isso aí, tá? Então, nessa aulinha ficamos por aqui e seguimos adiante no próximo. Forte abraço.